uma pessoa próxima a mim estava conversando com os amigos e falando sobre chá. De repente, nenhum deles estava acessando a internet. Em determinado momento, alguém pega o telefone, quando vai para a internet aparece propaganda de chá. Ficaram todos assustados, né? E aí me procuraram perguntando, pedindo uma opinião. Eu disse para eles, olha, possivelmente, algum dos celulares que estavam no local estava habilitado para que pudesse escutar a conversa. Bom, obviamente, isso dá um susto, e eu expliquei que isso é possível. Alguns softwares, eles perguntam se podem monitorar, mesmo quando o aplicativo não estiver sendo usado. Normalmente a gente não lê muitas instruções, confirma. Então, pode acontecer de que a conversa do grupo ali estava sendo monitorada, foi analisada e viu que aquele grupo estava falando sobre o assunto. Obviamente, com essa análise, quando o pessoal foi acessar a internet, apareceu a propaganda lá sobre o chá. Então, isso é possível e isso acontece. Muito bem. Um dos equipamentos que são mais usados é o Alexa, né? E como a gente faz, professor, para a gente nos proteger? Veja, o Alexa, a função dele é gravar a conversa, é escutar quem fala com ele. Então, naturalmente, ele vai ficar escutando o que tem no ambiente. Ora, uma conversa próxima do Alexa, né, é como se alguém estivesse falando, e ele vai ficar analisando aquela conversa ali. Ou seja, de certa forma, as pessoas estão sendo monitoradas. Se as pessoas não quiserem ser monitoradas, devem ou desligar o Alexa, que é o caso extremo, né, quando você não precisar dele, você desconectá-lo, ou procurar configurações para que ele só seja ativado sob determinados comandos. Isso, obviamente, requer um pouco mais de conhecimento, né? Dá um pouco mais de trabalho, mas é necessário procurar e saber, porque é a função do Alexa ficar escutando. Então, se é a função dele ficar escutando, quando a gente estiver conversando próximo dele, ele vai escutar e vai gravar o que a gente está falando. E, professor, quem tem interesse nesse monitoramento? Como é que o senhor analisa esses equipamentos e, na verdade, quem tem interesse nisso? Eu acho que o interesse é mais comercial. Né? Então, você ficar... Possivelmente é muito difícil para quem tem interesse na nossa vida particular ao ponto de procurar, digamos, particularidades ou dados que possam nos comprometer. Mas há um interesse comercial muito forte por trás disso. Imaginemos que eu e você não estivéssemos conversando agora e você me falasse sobre Cajazeiras, falássemos um pouco sobre Cajazeiras, e eu dissesse, olha, eu estou com interesse de visitar Cajazeiras. Veja, isso... Tem empresas que têm interesse nessa informação. É muito provável que essa informação já ajudasse a empresa a me dizer, olha, passagem barata para Cajazeiras, na hora que eu acesso a internet. Como eu já estava falando no assunto, já estava pensando no assunto. Naturalmente, isso ia me chamar, isso seria um ponto que eu poderia comprar. Então, no meu entender, o principal interesse é das empresas do ponto de vista comercial. Esse é um ponto. Acho eu que não há um outro interesse que não seja esse comercial. Né? Pode ser que alguma pessoa maldosamente, aqui e acolá, queira gravar a conversa ou rastrear a conversa para fazer isso com outro uso. Mas isso é um caso extremo que não está exatamente dentro dos softwares comerciais. Nesse caso, professor, as pessoas podem ficar tranquilas e não precisa gerar nenhum tipo de pânico, nem medo, desespero no que diz respeito a esse monitoramento, não é isso? Porque o interesse, na verdade, é mais comercial. Isso, podem ficar tranquilos. Agora, eu particularmente, toda vez que eu vou instalar um aplicativo, eu tenho cuidado de marcar para que ele só tenha acesso aos meus dados durante o uso do aplicativo. Então, somente quando eu acessar o aplicativo é que ele tem acesso à minha câmera, ao microfone, né? Está marcado lá. Existe essa opção, normalmente aparece essa opção. A gente passa, às vezes, passa rápido, mas eu aconselho ao pessoal que está nos escutando agora marcar essa opção, mesmo sabendo que não há esse perigo iminente tão grande, mas sempre bom a gente se resguardar. Não precisa de pânico, mas é bom se resguardar.
Nós estamos conversando com o engenheiro professor Edmar Gurjão. Nós estamos conversando sobre esses equipamentos que nos rastreiam, né? Nos monitoram. Professor, e qual é a dica que o senhor dá para os nossos telenautas? Muita gente a gente encontra por aí, as pessoas dizem, meu celular está hackeado. Qual é a dica que o senhor passa para os nossos telenautas nesse sentido? Tem coisas que parecem óbvias, mas o óbvio é difícil de fazer. A primeira delas é não instale todo o aplicativo no seu celular. Tenha cuidado nos aplicativos que você está instalando. Veja se a fonte é segura, né? Veja se veio da loja em que o seu aplicativo, o seu sistema utiliza, né? Depois, sempre, se possível, instale um antivírus, para que ele faça uma varredura, certo? Veja o que está instalado no seu celular. E detectou qualquer operação, qualquer ação suspeita ou diferente do comum, para de usar o celular, dá uma olhadinha com mais calma, ver se apareceu algum aplicativo estranho, ver se tem alguma coisa que não está dentro do padrão. E tem outro fator que as pessoas devem ter muito cuidado, que é a autenticação de 2 vias. A gente já conversou isso aqui no programa, mas é sempre bom relembrar a pessoa, por exemplo, quem usa o WhatsApp, você pode ativar a autenticação de 2 vias. Significa que para acessar o WhatsApp eu tenho que acessar o aparelho, a primeira via, e a segunda via é uma senha para acessar o WhatsApp. Fica um pouco mais chato de usar, mas segurança necessariamente implica em colocar barreiras para que os adversários não tenham acesso.